Oi, turma, vamos dar continuidade a esse capítulo 9, né, em mais uma aula de geografia. Então, nós vamos abrir o livro na página 121, tá? Para dar continuidade aí. Nós estávamos falando na última aula sobre regionalizações, né? O que é regionalizar e a regionalização do Brasil proposta pelo IBGE. Agora a gente vai conhecer outra regionalização. Na página 121 tem assim: domínios morfoclimáticos do Brasil. É uma forma de regionalizar também. Isso é uma regionalização proposta por um geógrafo chamado Aziz Absaber, e ele regionalizou a partir de domínios morfoclimáticos. O que é isso? Né? A partir de formas de relevo, né? Morfo significa forma e climático a partir de clima. Então ele juntou clima, relevo, vegetação, solo, e aí foi identificando o que é mais parecido no nosso país e criou os domínios morfoclimáticos. Existem regionalizações de estrutura geológica do Brasil, de relevo, de biomas, são diversas. Essa talvez, a de Aziz Absaber, seja mais famosa dentro da geografia, que vocês acabam também estudando, tá? Ele regionalizou a partir da vegetação, do clima, do solo, do relevo, como já falei, em 7 regiões, que é o domínio amazônico, o domínio de cerrado, o domínio da caatinga, o domínio de mares de morro, o domínio das araucárias, o domínio das pradarias e as faixas de transição. Tá bom? Então, ele dividiu o Brasil em 7. Cada domínio tem sua característica específica a partir da vegetação e do clima. Essa é uma forma de regionalizar encontrada por Aziz Absaber, só que levou em consideração os aspectos climáticos. E outra, ele não levou em consideração os limites que cada estado tem. Então, se vocês observarem no mapa, a mancha verde, que é o domínio amazônico, ela passa por alguns estados, tá? A mancha amarela, que é o Mário de Morro, ela passa aqui para Sergipe, mas Sergipe também tem a mancha amarela mais claro, que é a faixa de transição, né? Aí presente. Então, que no nosso caso é a Caatinga. Então, não leva em consideração os limites de cada estado. É uma forma de regionalizar? Tá correta? Tá. Ele não precisa levar isso em consideração, como os outros também que eu vou falar agora não levaram. Existe uma outra regionalização famosa no Brasil, além do IBGE, que a gente chama de regionalização geoeconômica. Então, o IBGE se preocupou com os espaços físicos, com as características físicas. Já essa regionalização geoeconômica, que foi elaborada por Pedro Pinchas em 1967, ela não se preocupou exatamente com também questões físicas, nem com os limites dos estados. Observem no mapa, na página 123. Lá assim, Brasil, os complexos regionais. Então ele dividiu o Brasil em 3: Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. A Amazônia é basicamente a região norte, que a gente conhece, do IBGE. O Nordeste continua sendo o Nordeste. E o Centro-Sul engloba o Centro-Oeste, o Sul e o Sudeste. Tá bom? Mas aí, ó, a Amazônia, quando ele foi dividir lá, ele botou o Maranhão um pedaço na Amazônia. E aí? Existe uma discussão no estado do Maranhão sobre dividir o Maranhão em dois. Parte do Maranhão tem características do Nordeste, parte do Maranhão tem características do Norte. Quando a gente for falar do Nordeste, a gente vai conhecer as subdivisões que nós temos, e eles é o famoso meio norte, né? Então, existe essa proposta, divisão do Maranhão em dois, existe a proposta de divisão do Pará em dois, mas enfim, isso não saiu do papel e não deve sair tão cedo. Aí o Nordeste acabou englobando também uma parte de Minas Gerais. Esse extremo norte de Minas Gerais, ele é castigado pela seca. Ou seja, essa parte de Minas Gerais tem características do Nordeste, por isso que ela foi englobada aí. O objetivo da regionalização geoeconômica é ver como cada região se desenvolve economicamente falando. O Centro-Oeste
O Sul e o Sudeste, que englobam o Centro-Sul, são o foco do Brasil, né? São o motor da nossa economia, porque o Sudeste, quer queira ou quer não, é o que mais se desenvolveu. O Nordeste, ele vem logo atrás, né? Nós temos muitas problemáticas sociais no Nordeste e econômicas, então ele vem um pouquinho atrás. E a Amazônia, que seria a região norte, vai lá chegando por último, porque a exploração na região norte ainda é muito complicada, né, na região da Amazônia e a questão econômica e industrial não se desenvolveu tanto quanto o Sudeste ou quanto as outras regiões. Até mesmo porque o norte do Brasil foi a última região a ser explorada pelos portugueses. Por ser uma região de difícil acesso, né, porque a gente tem o que no norte? A floresta. Então, ela foi deixada por último nesse processo de exploração do nosso país. Bom, então, essa é a regionalização chamada de geoeconômica, proposta pelo Pedro Pinchas em 1967. Em geografia, nós estudamos muito e ouvimos muito falar de um homem chamado Milton Santos. E ele e a Maria Laura Silveira fizeram a outra regionalização, tá bom? Que aí, esse tópico começa na página 123, uma nova visão para a divisão regional brasileira, né, que é a divisão de Milton Santos, proposta em 99. Milton Santos era um geógrafo brasileiro, baiano, tá? Um intelectual negro, que aí é respeitado por diversas áreas do conhecimento e dominava a questão também econômica. Ele inventou alguns termos para a geografia, alguns conceitos. E essa divisão dele é fazer uma proposta um pouco parecida com a geoeconômica, mas com algumas alterações. Por exemplo, na página 124, vocês conseguem observar o mapa. Existe uma divisão chamada Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste concentrada. Então essa é a grande diferença, essa região chamada concentrada, que é o Sudeste, tá? Basicamente o Sul e o Sudeste. Milton Santos pensou no nome região concentrada porque existia uma grande concentração populacional, industrial e de investimentos nessa região, tá bom? Então essa é a região que mais bomba no Brasil, né? A região que mais se destaca seria a concentrada, o Sul e o Sudeste. Aí o Centro-Oeste ele deixou do jeito que estava, né? Incluiu o Tocantins, né? A Amazônia ele colocou os estados que têm a presença mais intensa da floresta e o Nordeste também ele mantém do mesmo jeito. Tá bom? Ele fez uma outra divisão. Todas as divisões são corretas e são aceitas. A gente acaba utilizando mais a do IBGE, tá bom? Mas todas são válidas. Hamilton Santos nos alertou para a região concentrada, onde há realmente a grande concentração no Sudeste. Então isso precisava mudar um pouco, o cenário precisava mudar um pouco. Ele começou a mudar a partir dos anos 70, tá? Quando foram criadas empresas que objetivavam desenvolver cada região, fora o Sudeste. Então o foco estava muito no Sudeste e aí começou um processo de desenvolver outras regiões, principalmente o Norte e o Nordeste. Aqui no Nordeste a gente ganhou a Sudene, né, que hoje a gente chama de Adene, e ela foi responsável pelo investimento de industrialização. A gente consegue observar isso na nossa própria cidade, Aracaju. Nos anos 70, ela ganhou o Distrito Industrial de Aracaju, tá? Uma região focada para a concentração de indústria. O dia, né, ali onde tem o terminal, era só focado para a indústria. Então ali não deveria existir habitação, por exemplo, era só para ter indústria. Acho que com o passar dos anos, as indústrias foram desenvolvendo, foi chegando mais indústrias do Santa Maria, acabou ganhando indústria também. E aí aquela região cresceu demais e não comportava as indústrias. Hoje, o Distrito Industrial ele foi transferido para Socorro, se chama DIS, Distrito Industrial de Socorro, né? O nome não foi alterado lá no dia, mas a gente sabe que não tem mais tanta indústria. Algumas até foram à falência, motivadas por crise, né? Então essas empresas, a Ogeada, Denox, Codevasf e a Dene, elas foram responsáveis aí na página 125, você vê o mapa,
pelo desenvolvimento de outras regiões do Brasil, além do Sudeste. Ok? Na página 126 tem o aprofundar para conhecer o retrato da desigualdade regional do Brasil. É importante que vocês leiam esse texto, tá? Porque quer queira, quer não, exercício vai pedir também. Então, leiam essa atividade, tá? Esse texto em verde aí. O que é que ele vai falar? Sobre a questão assim, o Brasil é um país igual? É um país que está bem dividido? Não. Existe uma concentração populacional no Sudeste, né? Eu falei agora, e esse texto vai resgatar isso, tá? Por que tem uma concentração populacional no Sudeste? Porque o Sudeste tem muita indústria, tá? Foi a primeira região do Brasil a ter indústria, porque tinha café, porque era mais rica, né? Antigamente era o Nordeste, tá? Aí depois os centros, né, foram mudados para o Sudeste, porque a capital era Salvador, e depois a capital virou Rio de Janeiro, né? E hoje Brasília. Então, o Sudeste foi o que mais se desenvolveu. Se mais tem indústria, mais precisa de mão de obra, mais as pessoas vão atrás de emprego no Sudeste. Isso aconteceu muito, principalmente na construção de Brasília. As pessoas foram para o Centro-Oeste, né? Então, esse processo de imigração já é antigo, né? Já desde o começo do século passado já acontecia. Aí, com o investimento dessas indústrias, dessas empresas, perdão, que eu falei na página anterior, né? Começou que outras regiões se desenvolveram também. Só que o foco industrial, econômico do Brasil está na região sudeste. A capital do Brasil é Brasília, mas é uma capital política. A capital econômica do Brasil, né, o centro econômico, a cidade influenciadora é São Paulo. Tá? Lá você tem uma gama de serviços, uma gama de possibilidades, inclusive de empregos. Agora é uma cidade que já está esgotada, inclusive na questão ambiental também, né? Tem muita poluição. Então, talvez hoje ir para São Paulo, hoje ir para o Sudeste não seja mais alternativa. Seja melhor ficar por aqui. Até porque, né, o fato de não ter espaço para todo mundo, não ter emprego para todo mundo, gerou desigualdade social. Gerou que as pessoas saíam do Nordeste, saíam do Norte para ir para o Sudeste atrás de emprego e às vezes não conseguiam e acabavam vivendo em situação de rua. Ou conseguiam subempregos, né? Empregos que se pagam pouco e não se pagam correto. Ou viviam ali na marginalidade. Então isso acabou incentivando a violência, a primeira a construção das favelas, depois o processo de violência. Lembrando que uma coisa não está relacionada à outra. Tipo, não é porque é uma favela que a população deve ser violenta, né? Mas a favelização acabou gerando sim um alto número de violência porque as pessoas não tinham acesso à educação, não tinham acesso à saúde e não tinham acesso a bons empregos, tá? Então é comum que haja uma revolta e começa aí o processo de intensa violência nessas regiões. Mas a favela não significa violência. Um fator acabou gerando o outro por desorganização e por falta de investimento dos governantes. Tá? As favelas começaram a crescer de forma desordenada, principalmente no Sudeste, de forma irregular e ilegal, inclusive. E os governantes não tomaram nenhuma atitude para que isso fosse freado ou para regularizar essas favelas. Hoje a gente vê que Aracaju também tem suas favelas, né? E a gente vê que não tem saneamento básico, que não tem uma escola, que não tem como uma ambulância chegar, que não tem como um carro de polícia entrar. Então esses são problemas urbanos que devem ser solucionados pelos governantes. Infelizmente a gente sabe que por N motivos eles não tomam as atitudes. Então o problema da favelização, da desigualdade social e regional do Brasil tem uma culpa muito intensa do próprio Estado. Tá bom? Isso aconteceu principalmente no Sudeste, né, pela grande concentração populacional. Sendo assim, a gente encerra esse capítulo. Na próxima aula a gente vai fazer a atividade. Então já podem fazer a atividade da página 127. Podem começar, viu? Da 127 até a 132. E na próxima aula a gente já faz a correção. Tudo bem? Então, tchau, senhores. Até a próxima aula.